Cemitério Maldito, filme de 2019, terceira adaptação, quer dizer, segunda adaptação do livro do Stephen King, para mim, um dos melhores livros do mestre, do meu querido Stephen King. Só que teve um filme de 89, né, que é o primeiro, também baseado no livro. Aí um segundo filme, qualquer coisa, de 92 ou 93, se eu não me engano. E finalmente o filme de agora, dirigido por Kevin Coach e Dennis Widmyer, né, uma dupla aí, dirigindo esse filme, protagonizado por Jason Clarke, Amy Schmetz e John Lithgow, que é lá o Trinity, lá do Dexter, não sei se você lembra. Aqui a sinopse, e lá eles compram uma casa no meio da floresta e junto com essa casa no terreno existe um pet cemetery, ou seja, um cemitério de animais, onde as pessoas colocam lá seus animaizinhos mortos. Só que também existe uma barreira que não pode ser transposta, pois além dessa barreira há uma terra podre, como é bem descrito no livro, e aqui o filme faz até uma brincadeira com isso. Não é uma terra ruim, é uma terra podre, uma terra maldita, que tem o Wendigo, uma entidade que traz os mortos à vida, só que de maneira bem diferente. E aqui eu vou pedir um pouco de licença, pois quando você faz uma crítica não deve se referenciar muito o livro, né? Afinal, você está fazendo a crítica do filme e não a crítica do livro em si. Só que como é um dos meus livros favoritos do Stephen King, se não o favorito, eu acho que vale aqui uma comparação, até pelo fato do grande erro do filme, que tem sim alguns acertos. O erro do filme não é ele não transpor literalmente o livro, porque o primeiro filme também não é bom, e ele transpõe o livro quase ipsilitero. Então o problema não é a adaptação em si, da história, de tudo, de absolutamente tudo, não é isso. Mas sim um elementozinho que eu acho que precisa ser entendido pelo roteirista quando vai escrever o roteiro do filme, e eu acho que não foi entendido. O filme ele trabalha muitas coisas, trabalha luto, trabalha pós-morte, trabalha inclusive como é que você vai explicar a morte para o cético, para o não cético, para a criança mais nova, para a criança um pouco mais ali de 11, 10 anos e por aí vai. Muito do livro é como a morte influencia nos vivos, e isso apontando várias camadas. É aí que eu acho que eu tenho que trazer o livro. Se não se traz a adaptação da degradação do personagem principal, né, que é o Lewis, se essa degradação vinda malignamente através do cemitério não é bem transposta, tudo cai por terra. E aqui aconteceu a respeito do que o livro está tentando comentar. No livro, o personagem principal ele vai se degradando, ele vai se destruindo após a primeira visita lá ao cemitério maldito, né? Ele vai se acabando, as feições dele vão acabando. Eu tô todo arrepiado porque eu tô lembrando das descrições do Stephen King em como o cemitério influencia no vivo. De duas maneiras, com o pós-morto, né, com aquele que voltou da morte, mas também psicologicamente naquele que um dia visitou o cemitério maldito. E outra coisa importante também do cemitério é a descrição daquele local e como ele tem que pertencer à história desde o começo, coisa que também o filme falha. Então eu tô abrindo aí esse gigante parênteses para fazer essa comparação em por que eu acho que o filme ele falha de maneira muito bizarra em algo que é central no livro. O primeiro filme não falha nisso, mas só que falha em vários outros aspectos, que é de cinematografia, direção e etc. Principalmente elenco, atuação terrível. E aqui não, aqui é um grande de um acerto, o elenco é muito bom. Transformar a ação, por que que isso é interessante? Porque aí você dá um pouco mais de valor de atuação para a meninazinha, que é um pouco mais velha, e não influencia tanto na história. Pelo contrário, eles demonstram muito mais apego à filha, né? Um carinho maior à filha. A filha entende mais aquele cenário, compreende inclusive a relação com os animais, um pouco da relação de morte, por aí vai. Então é interessante trazê-la para frente da trama, porque fica até mais creepy, né? Fica até mais bizarro quando ela tá lá ensaiando alguns passos de bailarina e por aí vai. Inclusive a relação dela com o Jude, que é um personagem importantíssimo para a história, bem mais interessante com relação ao menino do que se fosse um menino mais novo, né? A gente perde alguns elementos, que é daquele lance da criança que quase não tem voz, voltar altamente transtornada, porém ganha, acho que, elementos cinematográficos mais interessantes, bem mais interessantes. A direção eu acho criativa, tudo bem que tenta emular ali algumas coisas do Invocação do Mal, né, do James Wan, e vários filhotes de James Wan que aconteceram. Transformar o final em uma parada quase super-heróica, que é algo que Invocação do Mal faz, e todos os seus derivados fazem também,
aqui não é um acerto, pois Stephen King tende mais a filmes como A Bruxa do que a filmes como Invocação do Mal. Principalmente nesses livros, né, nessas histórias que ele trata traumas pessoais, que ele trata algo que é muito pessoal. Mas enfim, ainda assim, é uma direção eficaz. Se o roteiro não tivesse errado naquele ponto específico que eu já debati aqui no começo do vídeo, também acho que seria bem interessante. Um ponto sobre a fotografia, não gosto tanto porque ela não ajuda a história a ser contada. Acho a fotografia muito literal. Um elemento interessante que ela trata, que é o de deixar o espaço da tela vazio, que vem desde o Exorcista, né? Quando ela preenche esse espaço com um espírito lá específico, com algo macabro que está dentro da história, eu acho que é bem interessante. Ou seja, a interpolação de imagens ao utilizar o vazio, para mim é quando a fotografia vai bem. Só que ela para de apostar nisso várias e várias vezes. Se ela sempre apostasse em preencher o vazio com algo macabro, seria interessante. E eu acho que faz parte da história, porque principalmente nas descrições do livro, você sempre percebe que os personagens estão sentindo algo. Principalmente o Louis, né, que é o personagem principal. Ele sempre tá, depois que visita o cemitério, embebido de algo muito estranho. Ele sempre tá descrevendo que há algo estranho no ar, cheiro estranho e por aí vai. E usar mais esse espaço vazio, que é muito bem posto pela fotografia, seria bem mais eficaz em trazer não o suspense, mas sim o macabro, né, o bizarro, que é o que é trabalhado no Cemitério Maldito aí, eternizado pela música dos Ramones, Pet Sematary. Eu também gosto um pouco ali dos assuntos que são trabalhados pelo filme, que é trauma, luto, pós-morte, né? Que é como explicar a morte ali para uma criança, que inclusive é a ideia que fez o Stephen King conceber esse livro, que é a morte de um animalzinho por um caminhão que passava atrás da casa onde ele morava, né? Mas também tem uma discussão legal que eu acho que não vai fundo, que é essa ideia a vinda do progresso versus o tradicional. Eles trabalham um pouco esse lance do tradicional com aquela procissãozinha no começo ali das máscaras, que leva o animalzinho ali para ser enterrado. Só que isso não volta, seria interessante isso voltar como um elemento ali de suspense ou um elemento macabro de horror. E trazer isso para discutir o progresso, pois é o progresso dos caminhões numa rodovia aparentemente simples que faz a menina ser morta, né? E eu não estou dando spoiler porque está no trailer. Então, se o filme trabalhasse mais essa dicotomia entre o progresso e o folk, né, o tradicional, a ideia de enterrar os animaizinhos naquele cemitério que vem de muitos e muitos anos ali, poderia dar uma terceira ou quarta camada ali de desenvolvimento, principalmente com relação a ideias, principalmente com relação à semiótica para o filme. Porém, trabalha bem o pós-morte, trabalha bem o luto e como você deve vencer o luto, como você deve viver muito bem o luto, principalmente se for novo, né, que as pessoas tentam afastar as crianças do luto. Se você viver bem o luto, muito provavelmente aquele passado, aquele problema no seu passado vai ser dizimado, vai ser destruído. Ele traz essa discussão com a mãe, né, que é a Rachel, com relação à sua irmã, coisa que é muito bem descrita no livro e acho que poderia ter sido mais explorada aqui em flashbacks. Ainda é efetivo quando explora, muito bizarro ali os flashbacks da Rachel, só que merecia um pouco mais de tela. No fim, eu acho que Cemitério Maldito é desses filmes que perde oportunidades e acaba se tornando um pouco comum, um pouco simples demais para um dos melhores livros, de um dos maiores escritores de todos os tempos, principalmente de terror, horror, suspense, por aí vai, no caso o Stephen King. Não se apegar ao problema central do livro é um grande, mas grande erro. Parece que o roteirista que foi colocar isso em filme não entendeu o livro. Comenta aqui embaixo, me dá aí sua opinião sobre Cemitério Maldito. Me diz aí se é melhor do que o de 89 ou não. Acho que se juntar os dois dá um belíssimo filme, mas me diz aí o que é que você pensa sobre Cemitério Maldito, esse de 2019. Se gostou do vídeo já sabe, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até o próximo vídeo e tchau.